Bom, beleza, gente. O aplicativo aqui disse que está gravando, né? Então eu acredito que após o nosso encontro de hoje, quando nós terminarmos essa reunião de Penal 3, eu vou conseguir ajustar um vídeo para poder postar a gravação no YouTube e vamos ter a oportunidade, pelo jeito, nesse semestre, de fazermos as nossas reuniões por videoconferência no horário da aula e ainda assim deixar a gravação para a galera que não conseguir entrar no horário, que eventualmente a internet caiu, que teve algum problema, ou que realmente queira ver de novo como foi o nosso bate-papo para poder tirar uma dúvida, tá? Eu tenho, aparece para mim lá no link lá da turma, que eu tenho acho que 14 inscritos nessa turma, eu tô com 12 presentes, então meu quórum tá melhor ainda do que no primeiro tempo, né? Agradeço aí a presença de todos, tá? Vamos lá. Nossa disciplina de penal 3, estou repetindo algumas coisas porque já começou a gravação, tá? Para registro, galera. Nossa disciplina de penal 3, ela vai tratar da primeira parte da parte especial do direito penal, tá? A primeira parte da parte especial dos crimes em espécie previstos lá no Código Penal. E nessa disciplina de penal 3, a nossa ementa ela não sai ali do Código Penal como a ementa de penal 4, que ela já fala lá, ó, vai precisar trabalhar contravenções penais, vai precisar mexer lá na LCP. Nossa ementa não fala isso. Não significa dizer que nós não vamos precisar em algum momento trabalhar lá a legislação esparsa. Teve um dos colegas, salvo engano, Gabriel, que estava falando de um livro bacana que ele comprou sobre crimes hediondos e tal, não foi? Sinaliza com a mão, Gabriel, se foi você. Foi você? Isso, beleza. Né, que estava mostrando. Não significa que a gente não vai ir lá na lei de crimes hediondos. Vamos precisar sim ir. Né? A lei de crimes hediondos, dentro da estrutura curricular do nosso curso, nós precisamos mexer muito mais com ela, ela se torna realmente um instrumento por demais importante, principalmente na disciplina de direito processual, quando nós falamos das prisões, do processo penal, quando falamos das prisões. Você tem ali a prisão temporária, e a prisão temporária é de 5 dias, mas se o crime foi hediondo, é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, e tem toda aquela questão que acho que todos vocês tiveram essa disciplina comigo no semestre passado ou retrasado, de processo penal 1, e em que eu inclusive falei sobre isso, né? A renovação da temporária não é de 5 mais 5 ou de 30 mais 30. Ela pode ser renovada por 5 ou por 30 dias, dependendo do delito que seja o objeto dela. Se o camarada começou, o delegado pediu a prisão temporária de alguém por 5 dias porque não se tratava de um crime hediondo, mas estava dentro daquele rol da prisão temporária e atendia a todos os elementos da prisão temporária, o juiz deferiu 5 dias. Que é para quê? Para prestigiar a investigação. Dentro desses 5 dias de investigação, o delegado investigando, ele percebeu o quê? Eita, esse crime que eu pensei que era um crime não hediondo, eu estava investigando um delito não hediondo, nesses 5 dias que eu consegui que o meu indiciado ficasse preso, né, cautelarmente, logrei verificar elementos aqui de informação que trata-se da prática provável de um crime hediondo. Opa, vou pedir a renovação para o juiz por 30 dias. E o juiz defere 30 dias e não tem ilegalidade. O mesmo acontece no inverso, já aconteceu. Num caso meu, o garoto começou sendo investigado por um determinado delito, ficou preso 30 dias, e aí depois eles viram que era um delito menor. Agora eu não vou saber um caso há muito tempo, naquela época da Copa do Mundo, que existia uma preocupação se tinha uma célula terrorista no Rio de Janeiro e confundiram o garoto, enfim, foi isso. E o delito do garoto era outro, tá? Foi absolvido, inclusive, graças a Deus, mas ficou preso um bom tempo. E era até engraçado quando a gente chegava no presídio, engraçado para mim, né? Que os agentes penitenciários falaram: ah, qual é o nome do seu cliente? Aí eu quase falei o nome dele, né? É Tício Fulano de Tal. Falou: ih, é o terrorista, tá separado lá na ala da Al-Qaeda. Tinham colocado ele num cantinho, né? Colocado ele numa espécie de seguro do seguro, com medo dele. E um garoto, um jovenzinho, um garoto, um playboy, que pai dá tudo, que anda de BMW, um garotão, que não tinha nada de terrorista. Né? Nada, 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 nada. Mas, para dar um exemplo, nós vamos entrar em legislação específica sim, vamos precisar trabalhar algumas leis
em específico. Quando nós falarmos em associação criminosa, nós vamos precisar dar uma olhadinha no texto antigo da lei, quando chamava-se a associação criminosa de quadrilha ou bando, e tinha alguns autores que diziam que a diferença de quadrilha ou bando é porque a quadrilha era urbana e o bando era rural, como se os criminosos fossem, ó, eu sou um criminoso do interior, eu faço bando porque eu sou desordeiro, a questão não é essa. E houve sim uma modificação substancial nesse sentido, acabaram com essa discussão do quadrilha ou bando, agora chamar associação criminosa, mas nós precisamos confrontar o tipo lá da associação criminosa com o tipo da organização criminosa, que já é aquele grupo que se reúne, né, para a prática de crimes, mas que tem uma estrutura empresarial. Parece que você está lidando com uma empresa, né? Uma coisa, um crime, é realmente um crime organizado. Não é juntarmos aqui, eu, Tício, Mévio, três, e praticarmos um crime. E quando nós conversarmos sobre esse delito, vamos precisar também falar do delito de associação ao tráfico, porque cada um desses delitos, né, eles vão ter suas características peculiares. Peculiares em que sentido? Quantidade de membros para que seja considerada uma coletividade para a empreitada criminosa, qual é o delito, o objeto, há quanto tempo estão organizados para a prática de crime, se existe divisão de função e tarefas, aqui, até que ponto cada um de seus membros tem conhecimento pleno da dinâmica delitiva planejada, ou seja, dos atos preparatórios que envolvem a execução do delito, buscando a consumação e seu exaurimento. Então, mas para fazer isso, eu preciso ir lá na lei de drogas, eu preciso ir lá na lei do crime organizado, compará-las com um artiguinho aqui do Código Penal. Então a gente sai do Código Penal, mas em momentos pontuais, tá bom? Mas vamos lá. Saindo um pouquinho do contexto aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Essas diligências que, por exemplo, o advogado ele faz lá no presídio, como faz para o estudante de direito ter acesso, para saber como é que como funciona, pergunta... é difícil, só mesmo com acesso à defensoria pública, não. estágio, voluntariado? Até o tipo de pergunta que falar gravando para depois publicar é meio complicada, mas por não ser mentira o que eu vou falar, eu posso falar. Tudo depende muito da política pública política pública de segurança prisional que está sendo exercido pelo Estado naquele momento. Agora falei certinho. Por quê? Nós temos nesse momento políticas públicas de segurança, né, que são mais duras, mais cautelosas, mais tradicionais. Então, conseguir autorização para que os estudantes visitem um presídio, hoje em dia é muito, muito, muito difícil. Há muitos anos atrás, eu digo muitos anos porque são 10 ou quase 10, tá? Eu comecei a dar aula em 2009, em 2009, 2010, 2011, em outra faculdade. Eu nem sei qual era o governo da época, se vocês lembrarem também, com certeza não estou fazendo nenhum tipo de elogio a um governo ou a outro não, tá? É só para comparar. Naquela época, nós lá na outra instituição, nós fazíamos um ofício, o coordenador assinava, eu entregava ali no 5º andar do prédio da Central do Brasil, numa coisa que tem ali da Secretaria, da SEAP, né? Da Secretaria de Administração Penitenciária. Cara, uma semana depois eles ligavam para a faculdade dizendo que estava autorizado, que o professor fulano, o próprio professor tinha que ir lá assinar um termo de compromisso, por isso que eu que levava, né? Depois, com o tempo, eles conheceram a equipe da faculdade, eu pedi para o secretário levar. Mas que o professor fulano, OAB tal, estava autorizado a levar, tipo, 10 alunos regularmente matriculados na faculdade Y, em tal dia, em tal instituto prisional. Então, assim, a SEAP autorizava que eu levasse uma certa quantidade de alunos, era bem limitado. Eu tinha turma de 40 e teve vez de muita gente ter interesse em ter que rolar sorteio. Normalmente, nós podíamos levar, acho que 15 ou 20 alunos, davam uma van e um carro, né? Pra gente ir lá. E aí, o que acontece? Eu tinha que enviar a identidade do aluno, comprovante de matrícula. Tinha aluno que ficava doido. Ficava, pô, mas por que você quer saber se eu estou em dia com a faculdade? Eu falava, cara, não sou eu. É exigência da SEAP. Se eu não mandar isso, ele não vai autorizar a tua entrada. Fazer o quê? E tinha que mandar a identidade porque é até muito curiosa a tua pergunta e pertinente para a gente trocar a experiência. E essa experiência da prática penal, ela tem tudo a ver com a nossa disciplina. Por que você pedir a cópia da identidade?
Não valia a cópia da certidão de nascimento. Não valia a cópia da carteira de trabalho. Carteira de trabalho, segundo a legislação, é documento de identidade para todos os fins. Né? Não valia a cópia da carteirinha de contador. Eu tinha um aluno que era contador, de vez em quando tem uma carteirinha funcional. Eles queriam RG e FP. Por quê? O controle prisional da SEAP é feito pelo número do registro geral. Então, não pense que todos aqueles alunos que iam visitar, eles não passavam lá no sistema para ver se tinha mandado de prisão e ia ficar, ia ser constrangedor. Então, isso sempre avisava para os alunos. Estão tentando ser menos prolixo, né? Que às vezes eu viajo para poder responder uma pergunta. Eu tenho todo o interesse em marcar uma visita a presídio com vocês, mas a gente tem que esperar um momento em que a SEAP esteja mais aberta a voltar a recepcionar alunos dentro da unidade prisional. Porque isso não é do... Não, é porque Oi. como eu te falei, a gente está até saindo um pouquinho do contexto do que você estava falando, mas é porque, por exemplo, tem alunos aqui que gostam muito dessa esfera penal. Por exemplo, o Gabriel é um deles. O Gabriel já falou assim, pô, cara, eu estou estudando, vou me preparar porque eu quero atuar nessa área. Né? Então, assim, eu também acho muito legal. E eu sei que direito penal a gente vai estudar prática, né? Prática penal, prática não, e é ótimo isso. Vai ter prática penal. Mas é algo assim que, por exemplo, é uma coisa que a gente... Eu acho assim, que seria muito bom que tivesse essa experiência de... Não é. Você tem toda a razão. É um ambiente diferente, né? Muito diferente. Não muito. E assim, é igual fazer audiência simulada, né? É muito interessante fazer audiência simulada dentro da faculdade ainda. Dei prática simulada semestre passado. Não tive a oportunidade de fazer audiência simulada. Mas numa boa, quando voltar presencial, tendo a disciplina de prática simulada ou não, eu vou passar a relação nas minhas turmas e falar, olha, não é minha disciplina, não é meu compromisso, não é minha responsabilidade, mas quem tiver interesse eu vou vir para a faculdade um dia de tarde para a gente fazer audiência simulada. Ou então eu dispenso minhas turmas e vamos trabalhar audiência simulada. Não, e lá na faculdade tem um tribunal do júri. Tem uma sala bacana de tribunal do júri. Levaram a gente lá, pô, muito show lá, tem uma estrutura muito boa lá. E mesmo se não tivesse a sala, é muito interessante, porque você vai sair da faculdade, você vai fazer uma audiência sem nunca ter simulado uma audiência na faculdade, tu vai se tremer todo. Não tem jeito. A minha primeira audiência foi uma audiência trabalhista em causa própria, contra a faculdade onde eu me formei e trabalhei. Que coisa louca, né? 5, 6 meses de salário atrasado, eu tive que entrar com ação contra eles, né? E eu estava em causa própria, eu era meu cliente, eu me tremia todo. Eu me tremia todo. Eu era meu cliente não ia brigar comigo. Mas foi a falta de experiência, algo que podia ter sido resgatado na faculdade. E o que você está falando da visita ao presídio é muito importante, porque eu não consegui fazer uma audiência durante a faculdade. Mas eu tive um professor, para falar bem, a gente pode falar o nome, né? Chamado Pedro Otávio, que quando eu fiz prática simulada no núcleo de prática jurídica naquela época, onde me formei, não era, ainda existiam as carceragens. As carceragens eram em cada delegacia. Então, cada quinta-feira, salvo engano, que era o dia do estágio, ele pegava um grupo de alunos e levava para visitar a carceragem ali da 52 em Nova Iguaçu, que ficava logo ali atrás. Então, assim, essa atividade que você está propondo é bem bacana. Eu acho que, inclusive, é fundamental. Eu acho que como seria para o aluno de medicina ele se formar sem nunca ter aberto um cadáver. Deveria, até para o cara ver se é isso que eu quero para minha vida ou não. Se eu vou, eu tô aqui achando que vou trabalhar com direito penal, mas eu não quero nunca mais chegar aos pés na porta de um presídio. Ou não, é isso que eu quero. Né? Olha o Gabriel que está aí nos ouvindo aí com essa pinta de promotor de justiça que ele tem aí. Oi? É que dá um delay no áudio, né? Muito longe. Você falou de talvez o cara chegar lá e ver o que é. Eu tenho não vou falando do colega que eu dava carona para ele, disseram aqui de São João, eu dava carona para ele até a faculdade. Ele falou, ele era um período à frente do que eu, acho que eu estava no quarto, ele já no quinto. Aí ele falou que foi numa audiência trabalhista dele, acho que foi trabalhista também, foi a esfera civil. Ele falou que chegou lá, ele começou a ver as pessoas falarem linguagem diferente, a postura e tal, a dinâmica da audiência. Ele, como autor da ação, ele naquele momento ficou pensando se era aquilo mesmo que ele queria exercer. Se ele tinha dom para aquilo ali, entendeu? Então, assim, você vê que ele já estava no quinto período, não tinha ido numa audiência, né? Então, assim, acabou indo na audiência própria. E esse contato com a prática é muito importante, porque tem aquele cara que está na faculdade, ele pensa, cara, eu vou ser um tribuno, eu vou fazer várias sustentações orais, eu vou fazer tribunal do júri, eu vou
fazer audiência, eu vou exercer oralidade. E quando ele vê a prática, ele fala: cara, eu sou o cara da escrita, eu escrevo melhor, muito melhor do que eu falo. Eu vou ser o recursista do escritório. O escritório grande tem essas estruturas, né? Tem o cara que só faz recurso, o cara que só sustenta. Eu, por exemplo, achava que meu negócio era escrever. Né? Eu, até modéstia à parte, faço umas petições bem bacanas. Mas aonde que eu sinto prazer na advocacia? Aonde, com o perdão da palavra gravado, guardadas as devidas proporções, aonde a advocacia se mostrou para mim como um vício, como uma cachaça, foi na oralidade. Eu gosto de sustentar um habeas corpus. Quando eu fui pela primeira vez, eu não me tremia por dentro? Sim, eu me tremia todo por dentro. A primeira vez que eu tive que ir a Brasília sustentar um recurso no STJ. Me tremia todo. Mas eu gostei. Depois eu queria. Toda hora que tinha uma viagem, eu queria que o escritório me elegesse para ir na viagem. Não pelo dinheiro da viagem, mas pelo prazer de fazer sustentação oral. Então, assim, isso é muito bacana, dentre outras coisas. Tá? Mas vamos tentar. Assim que terminar a pandemia, eu tiro um dia. Geralmente dou aula para vocês dia de quinta-feira. Saio mais cedo de casa quinta-feira, vou lá no prédio da Central do Brasil, vejo como é que dá, se dá para eu levar. Eu falei assim, cara, 5 alunos, 6 alunos, 2 carros, 10 alunos, 2 carros fechados. Porque tem que dar o número da placa do carro, tem que passar. O carro tem que estar no nome do aluno que está dirigindo. Não, pô, é uma burocracia. É uma burocracia. Mas vale a pena. Tá? E é uma burocracia e é um risco. Porque há muito tempo que eu não vejo uma rebelião. Mas você imagina, você com 10 alunos dentro de uma instituição prisional e rola uma rebelião. Eu já saí de um presídio na hora que a sirene tocou. Abriu a porta para entrar, a sirene tocou. Antes do guarda fechar a porta, eu ia ter que ficar lá dentro. Eu meti a mão e voltei pro meu carro. Eu vou ficar aqui nada, que eu tenho casa para voltar. Né? Mas acontece, é o susto que a gente toma. Tá? E não foi nada demais, não. Tocaram a sirene lá, mas não foi nada demais. Então, voltando aqui, trocando essa experiência muito saudável e faz parte mesmo do nosso contexto da disciplina, esse tipo de discussão, né, e esse tipo de troca de experiência. E foi boa a tua colocação para a gente ter a oportunidade de falar sobre isso. Bom, 9h10, estamos já caminhando para o final do nosso tempo de aula, mas a gente não vai sair daqui sem falar de pelo menos começar a falar do crime de homicídio. E é muito fácil começar a falar da matéria de hoje, porque quem, infelizmente, né, no Rio de Janeiro, ou no mundo inteiro, mas principalmente a gente aqui do Rio, nunca ouviu falar do crime de homicídio. Né? O crime de homicídio está previsto no artigo 121 do Código do Código Penal, está previsto ali no artigo 121 do Código Penal, e trata-se simplesmente de artigo 121, duas palavras: matar alguém. O código não fala não mate alguém, o código não fala não matarás, o código não traz uma afirmação proibitiva, né? Ele simplesmente traz o seguinte: ele não fala assim para você, não, você não pode matar alguém. Ele não te proíbe, mas ele fala que se matar alguém, se por acaso matar alguém no homicídio simples, pena de 6 a 20 anos de reclusão, tá? E aí, vale lembrar alguns conceitos lá de Penal 2, que vocês super elogiaram a colega, que, né, realmente é muito boa, sempre ouvi, nunca ouvi ninguém falar menos do que ela é maravilhosa, a professora que deu Penal 2 para vocês, né? Mas precisamos lembrar que existe uma diferença do crime punido com a pena de reclusão e com a pena de detenção. A reclusão já pode começar direto lá no regime fechado. Tem toda a sua regrinha para pena de reclusão. A pena de detenção não. É no semi-aberto ou no aberto. Tá? Significa que se eu tiver um cliente que foi condenado num delito previsto com pena de detenção e ele fez uma besteira lá dentro da cadeia, ele não pode ir para o fechado? Pode haver a detração. Ele pode simplesmente ficar num regime mais gravoso lá dentro porque cometeu um ilícito lá dentro, um ilícito administrativo, ou criou algum problema, alguma circunstância que ensejou que ele voltasse, né, que ele fosse lançado num sistema mais gravoso, um sistema mais fechado. Inclusive é bom a gente tocar nesse tema para poder transversalizar a nossa disciplina de direito penal com a disciplina de direito processual. Por quê? Não é raro nós vermos determinados casos em que o camarada foi preso em prisão preventiva, e nós sabemos que a prisão preventiva ela é cumprida dentro do estabelecimento prisional equiparado a um regime fechado,
e o rapaz fica preso por uma prisão cautelar, por uma prisão processual, por uma prisão que vem antes da sentença, né? Acusado de um delito punível com pena de detenção. Aí, amigo, de cara você vai fazer aquele pedido de revogação da preventiva. Tem advogado que acha que é relaxamento de prisão porque é uma ilegalidade, considera-se uma ilegalidade, né? Ele está numa prisão preventiva, uma prisão cautelar, uma prisão processual, né? Dentro de um estabelecimento prisional equiparável a um de regime fechado, quando, se ele for condenado, ele pode ser condenado no máximo a iniciar a pena no semiaberto. Fala, pô, tem alguma coisa de muito errada, perdão pela brincadeira, tem alguma coisa de muito errada que não está certa, né? Dentro de um contexto desse. Então fica a dica, transversalizando cada disciplina de direito processual. Então, voltando aqui para o crime de homicídio. O crime de homicídio é simplesmente o quê? Matar alguém. As consequências do matar alguém. Só que o homicídio é disparado, né? Pela grande maior parte dos autores, né? E eu não seria diferente na minha fala, o pior delito do Código Penal. O pior. Por quê? Ele toca no bem tutelado, do bem mais valioso tutelado pelo direito penal. Por favor, ainda não me joguem pedra, né? Eu dei aula num curso uma aula de direito no curso de economia na faculdade rural durante alguns semestres. Quando eu falei isso, teve uma menina que levantou a mão revoltada, me olhou de cara feia e falou assim: não, o pior delito do código é o delito de estupro. Entendo que moralmente para ela diga isso, mas vamos pensar friamente. Num delito de estupro simples, existe um trauma irreversível, mas a vida não se perde. Aquela mãe volta para casa, aquele pai volta para casa, aquele filho volta para casa, para que seus familiares cuidem dele, para que ele cuide de seus familiares e que a vida tente voltar aos seus trilhos na medida do possível. No delito de homicídio, seja ele em que forma se der, não existe a menor chance de tentar se reestabelecer aquilo que foi perdido. Por isso, é um uníssono e é óbvio, né? Eu estou falando sobre o óbvio, que o delito é descrito no artigo 121 do Código Penal, é o delito mais grave de toda a proteção jurídico material penal, porque ele justamente tutela, ele justamente protege o bem da vida. Tá? Ainda assim, o bem da vida, tão frágil que o é, ele pode sofrer, né, de diversas maneiras antes da vida ser exaurida, de ser retirada do corpo daquela vítima. E daí esse delito ser tratado com especial atenção pelo legislador e também pela doutrina de jurisprudência. Nós vamos falar aqui de legislação. Por quê? Existe o matar alguém. Peguei minha arma, né, por um motivo qualquer, fui lá e dei um tiro na cabeça de um transeunte. Vamos pensar aquilo que eu estava falando, faz isso quando tem um filme. Sem motivo aparente, sem requinte de crueldade, o tipo clássico. Peguei a arma, fui lá e dei um tiro e pratiquei o homicídio. Homicídio simples, está aqui, ó, de 6 a 20 anos. Pô, mas pode ser que, sabe o que acontece? Pô, ontem teve jogo do Flamengo. Aquele Domenech fez uma besteira horrorosa. Meu Flamengo tomou 4-0. Fala não, professor, fala não. Porra, quase chorei. Eu até liguei o som e parei de escutar o jogo. Achei, mas né? eu vou em controvérsia, né? Você achou bacana? Eu achei que ele atuou de forma exemplar. Tomou as melhores decisões. Então, vou aproveitar então, Eduardo, para você se tornar a vítima de homicídio. O resultado é apenas um detalhe. Pois é, né? Mas aí vamos lá. Ontem o Flamengo ali tomou o primeiro, eu já fiquei revoltado. Tomou o segundo, eu falei, meu Deus do céu. Tomei o terceiro, ó. Tomamos o terceiro gol anulado. Aí eu falei um monte de palavras bonitas em alto e bom som enquanto fazia meu churrasquinho, né? Aí imaginemos que, hipoteticamente, meu vizinho vascaíno chega lá e fala aquela coisa, brincadeira, zoação, né, de colega com futebol. Ah, otário, tá, não sei o quê, tá com saudade de Jesus. Eu tô ali revoltado, pego a minha arma, que por um acaso estava próximo a mim, e pum, dou um tiro no meu vizinho, matando-o. Gente, se justifica? Não se justifica.
É uma banalidade? É uma banalidade. Quem pega e mata alguém por um motivo banal, e eu estou controlando para usar a palavra banal, porque eu não quero repetir a palavra que está no código, para a gente poder interpretar essa palavra. Como eu Motivo fiz. fútil. É o motivo fútil. Então, como eu fiz por um motivo fútil, um motivo banal, um motivo efêmero, é lógico que a reprimenda penal tem que ser mais severa com esse tipo de comportamento. Para quê? Para coibir justamente esse tipo de comportamento. Para que esse tipo de É a comportamento. chamada agravante, né? É agravante. Tá certo? Não, na Professor, verdade, nós vamos ter aqui os tipos, a qualificadora. Na verdade, tratar-se mas, tratar-se de uma modalidade qualificada, porque nós vamos ter lá modalidades de crime, crimes praticados na forma majorada e crimes praticados na forma qualificada. Desculpa que eu acho que eu estou passando por cima do Eduardo, ele deve estar com dúvida. Fala, fala, Eduardo. só para me tirar uma duvidazinha aí, desculpa que eu pergunto pra caramba porque eu gosto de entender. Show? Esse matar alguém, homicídio simples, ele seria o doloso, né? Porque o código aqui, ele não diz o doloso, só tá mostrando aqui o culposo. Não, não. Vamos lá. Depois vai entrar em lesão corporal. Vamos lá. Eu tô aqui no 121 homicídio simples. Ele vai, já ó, tá no parágrafo 2º, que tu ó, acabou de falar sobre homicídio qualificado. eu usei o parágrafo 2º como exemplo, mas eu já vou voltar e a gente tem que ficar indo e vindo aí, Tá bom, né, para poder usar os tá exemplos. bom, show de bola. Esse homicídio qualificado, ele é o homicídio qualificado doloso. Eu vou ter aqui no parágrafo 3º uma fala sobre o homicídio culposo. Mas essa ideia de dolo e culpa é uma ideia que é apresentada pelo Código Penal lá em sua parte geral. Porque quem pratica o crime imbuído de culpa, pratica esse crime imbuído por imprudência, imperícia ou negligência. E aí nós vamos ter que fazer um estudo do que é imprudência, o que é imperícia e o que é a negligência. E isso vai ser feito a cada crime, a cada delito, tá? Em seu momento oportuno. Mas esse é um estudo lá da teoria geral aplicada aqui à parte especial. A questão o quadro matou-se alguém. E fazer essa diferença da necessidade da tutela do Estado, de uma necessidade de uma tutela diferenciada, caso as circunstâncias em que ocorreu aquele crime ou os seus motivos, e isso é muito importante cair no AB. Oi, oi. Quem chamou? Não, não chamou. Pensei que alguém tinha chamado para tirar alguma dúvida. Tá? Em que as circunstâncias ou motivos façam com que aquele ato reprovável de matar alguém torne-se ainda mais reprovável. E olha só, o caminho inverso também acontece. O caminho inverso também é possível. O caminho inverso daquele ato de ter tirado a vida de alguém, de uma pessoa que ceifou a vida de outrem, pode ter a sua pena reduzida, pode ficar isento de pena, tá certo? Por algum motivo, ou até aquele delito ele pode perder a sua característica de reprobabilidade. E aí, fácil, nós vamos pensar naquele que mata alguém em legítima defesa, tá certo? Foram roubar meu carro, Deus me livre e guarde, Deus me defenda, né, como minha mãe diz, e eu resolvi dar uma de doido e reagir. Igual eu falei pra vocês aqui no primeiro tempo, minha namorada reagiu a um assalto essa semana, coitada. Não tem 1,50 m direito, começou a gritar com o telefone dela abraçado nos peitos, né? Mas vamos dizer que eu fui reagir, e aí eu sou um exímio lutador, coisa que eu não sou, né? Tomei a arma do bandido e matei ele, né? Reagi, senti que ele ia me matar, aí foi em legítima defesa. A questão probatória vai resolver lá depois, a questão processual. Vamos colocar aí que teoricamente foi uma legítima defesa, tá? Eu não vou sofrer com as consequências dessa pena. Não deixo de ter praticado o crime de matar alguém. Só que não vou sofrer as consequências da pena, as consequências da reprobabilidade penal, porque agi imbuído por um estado, por uma necessidade premente de manter a minha vida. Então essa característica penalizadora vai ser excluída dessa dinâmica. Vamos lembrar um outro caso. Circunstância atenuante, né, professor? Não, aí não é nem circunstância atenuante, aí é uma circunstância despenalizadora. É uma circunstância despenalizadora
mesmo. Entendeu? Porque aí nós estamos falando da legítima defesa. Mas foi muito bom o teu gancho, Gabriel. Porque um outro exemplo que eu vou dar agora, como é que essa régua de valoração delitiva, ela pode tanto andar para frente, aumentando essa pena, como ela pode retroceder, reduzindo a pena, como o próprio Gabriel sugeriu agora. Vamos dar uma lidinha, eu vou dar uma lidinha para vocês aqui. Que a gente... Oi? Professor, Eu? só pegando esse gancho aí da legítima defesa, como fica a questão da excludente de licitude? Então, é a mesma coisa? Que não, é a mesma defesa? coisa. É que eu falei que é excludente de pena, mas é excludente de licitude. É que eu estava aqui pensando em pena e acabei usando o termo errado. Obrigado, Daniel, por ter me ajudado com isso. Que a legítima defesa está justamente nas causas excludentes de licitude, artigo 23 e seguinte do Código Penal. Obrigado pelo ajuste pelo ajuste de palavra, que eu empolgado aqui falando, acabei usando o termo não técnico, porque eu estava preocupado com transmitir a ideia. Mas, gente, fazendo a correção aqui a minha fala e agradecendo o Daniel, quando eu fizer isso, me interrompe mesmo. Falei, Léo, é outra coisa. Eu falei, não, beleza, tá aqui, tá para ajustar. É excludente de licitude. A legítima defesa que nós mencionamos está no artigo 23 e seguinte do Código Penal, que traz que as excludentes de licitude são o estado de necessidade, a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal. Inclusive, o estrito cumprimento do dever legal é um tema super bom para a gente fazer um trabalho, porque tem uma boa discussão ali com relação a isso e livros especializados muito bacanas. Depois eu vejo aqui se eu pego lá em cima no meu arquivo 1zinho para a gente comentar sobre isso. Mas voltando aqui falando em redução, vamos dar uma olhadinha aqui no parágrafo 1º do artigo 121, que ele fala o seguinte: se o agente comete o crime impelido por, e aí tá as três, né, situações, relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Olha só, o crime aconteceu, o crime vai ser punido, mas dependendo das circunstâncias e motivações que levaram aquele agente a praticar o delito do homicídio, ele pode ter a sua pena reduzida de 1/6 a 1/3. Aí a gente vai pensar que na pena mínima, né? De 6 anos. Se for reduzida de 1/6, vai cair para 5 anos. Se for reduzida de 1/3, e me corrija aí a galera que é melhor de matemática, né? Vai passar para 4 anos, né? Vai 1/3 de 6 são 2, 6 menos 2 dá 4. Olha só. E você imagina que seja um homicídio na forma tentada. O cara tentou matar, mas não conseguiu. Dei o tiro no cara lá, o cara sobreviveu, mas eu estava imbuído por relevante valor social, moral ou violenta emoção. Aí eu tenho uma pena, bem menor, bem menor. Então, o que eu quero dar com esse exemplo é a ideia de que, por mais que nós estejamos tratando do delito mais grave da previsibilidade penal material, ou seja, daqueles comportamentos que são reprováveis, que sofrem reprimendas estatais penais, mesmo esse crime mais grave, eu posso ter uma pena máxima, a pena que vai encostar vai fazer lá os 30 anos de efetiva reclusão, e eu posso ter um abrandamento para menos de 4 anos. Se eu for pensar numa modalidade tentada, pegar a maior causa de diminuição prevista no parágrafo 1º do 121. Estabelecer essa régua, então é muito importante também. Nós vamos voltar a falar do 121 na semana que vem, tá? Mas aqui nós estamos começando a trabalhar os conceitos gerais, né, da nossa disciplina de Direito Penal 3 e do tema homicídio. E vem lá nas qualificadoras previstas no parágrafo 2º. Oi? Só uma dúvida. Os crimes de homicídio, todos eles são regime fechado, né? Não existe regime semiaberto para crimes de homicídio, não, né? Vai depender. Vai depender. O crime de homicídio. Aí, professor. Oi, Não, vai, concluir. O crime de homicídio, via de regra, a pena é de reclusão. Então, reclusão começa no regime fechado e tal. Só que dependendo das circunstâncias, por exemplo, o homicídio privilegiado, que eu acabei de comentar, que está aqui no parágrafo 1º do Código do 121.
ele pode sofrer uma redução da pena substancial. Por quê? Porque você pode ter cometido crime e é compelido por relevante valor moral, por relevante valor social, né? Por uma circunstância que ela não vai justificar que você tenha cometido o ato, mas que qualquer pessoa naquelas mesmas circunstâncias teria praticado crime. Você vai ser preso, vai ser condenado pelo homicídio. Mas existem circunstâncias específicas no Código que vão poder puxar essa tua pena para menor. E puxando essa tua pena para uma pena menor, ela pode adequar-se a parâmetros de semiaberto. Vale dizer que a questão aqui não é a pena de detenção ou de reclusão. A detenção, como nós vínhamos dizendo, ela vai começar no máximo no semiaberto, podendo começar no aberto, podendo ter uma substituição. A reclusão, ela pode no máximo começar no fechado, mas não significa que o camarada é condenado num crime punível com pena de reclusão, ele não possa iniciar a pena no regime semiaberto, se assim as circunstâncias permitirem. E aí tem que voltar lá para a teoria da pena, que é tema de direito penal 2. Mas se for o caso, eu vou preparar aqui um materialzinho de apoio para a gente dar um reforço sobre essa questão da teoria da pena a cada um dos delitos que nós fomos falando. Porque aí eu posso ir aproveitando, né, nos nossos próximos encontros, falar, ó, tá vendo essa pena? Pode ser assim. E ficar voltando lá na parte geral para a gente dar uma adequada. Aí, tá? Professor, um casinho concreto é rapidinho. Próximo, uma pessoa até próxima de mim. Ela tá no artigo 121, mas é culposo. Ela foi cuidar de uma criança, 5, 6 anos, foi para uma piscina asbar, aí perdeu a criança de vista, a criança entrou na piscina, morreu afogada. Aí ela foi, socorreu, tal, chegou lá, conselho tutelar, não sei o quê, foi preso em flagrante. Está indo a tribunal de júri. Esse culposo, no caso, tem a detenção de 1 a 3 anos, né? Uhum. Essa pena, aí acho que depois ela teve um agravante no dela, eu não sei se é o parágrafo 4º ou 5º, que não. Tem alguma coisa do 4º lá. Deve ser o ela foi no 4º. tribunal do júri, que eu tinha visto. Porque eu acho que... Porque ela estava exercendo profissão. Geralmente, essa prisão geralmente dá regime fechado, ou ela consegue, por ser réu primária, serviço comunitário, cesta básica, algo do tipo, para não assim, você pensa no seguinte, se ela pegar a mínima de detenção, que é de 1 ano, e se ela tiver o máximo do aumento do parágrafo 4º, que é 1/3, ela vai pegar 1 ano e 4 meses, né? Então, dependendo das circunstâncias, ela pode até iniciar no aberto. Eu estou te dizendo isso tranquilamente, porque eu já trabalhei num caso em que o cliente era até um policial militar, um cara que hoje em dia é super meu amigo, e assim, não vou falar do caso, que de repente alguém já ouviu falar, o caso ficou até famosinho, né? Mas trocando em miúdos, a gente conseguiu levar o crime dele pro culposo, e por ele estar no momento farda e tal, com esse aumento de pena, mas ele não estava trabalhando, por isso que ele não foi lá para a JMERG, né? Não respondeu, ele estava voltando para casa dele. E aí ele pegou uma circunstância parecida, 3º com 4º do 121. Resumo, a pena dele ficou em 2 anos. A gente conseguiu o aberto para ele na modalidade do monitoramento eletrônico, com tornozeleira. E ele não chegou nem a perder a farda dele. Eu estou dizendo isso porque, pelas circunstâncias desse amigo ser policial, o crime dele foi tratado de maneira mais grave, apesar de culposo. Porque ele tem uma responsabilidade maior, né? Ele é um agente do Estado. Então, o que eu quero te dizer para te tranquilizar, mas também para já deixar a pessoa um pouquinho preocupada. Pode pegar aberto? Pode pegar aberto. Pode pegar até aberto. A tendência é começar num semiaberto, dependendo do aumento que for dado. Tá? Não se assuste se isso acontecer, mas dá para modificar em recurso. Tá? É só que a gente vai fazer um trabalho para ela não esmorecer no recurso. Levar o recurso para Brasília se tiver que levar. Mas tem uma grande possibilidade. Dentro dessas circunstâncias, eu não acho que vai haver absolvição. Eu acho que vai haver condenação, que você está me colocando. Mas ela pode pegar aí uma pena branda em regime aberto e vai ficar com a tornozeleira um bom tempo. Beleza? Falei? Então Não, beleza. show, tô cortando o áudio aqui que eu
Eu tô com uma alergia, tô tossindo pra caramba. Não, tranquilão. Então, para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, para poder passar os olhos nessas características gerais e depois olhar uma por uma com atenção, tratando do crime de homicídio, lá dentro das qualificadoras, que eu estava falando, que são aquelas circunstâncias que vão tornar essa pena maior, né? Nós vamos encontrar diversos tipos de qualificadoras. E como eu estava dando exemplo lá, né? Matei o meu vizinho que é torcedor do Vasco, né? Porque ele estava me zoando. Olha só, por um motivo banal, por um motivo fútil. Percebam que motivação e circunstância vão ter uma certa diferença e vão relacionar-se. Algo que cai muito em exame de ordem e que provavelmente numa prova nossa de penal 3, se eu tiver que fazer uma questão, eu vou querer cobrar isso de alguma forma, já aviso. Por quê? Porque cai, porque isso é perguntado, tá? Existem as circunstâncias de diminuição de pena do parágrafo 1º, que tornam o crime de homicídio um homicídio privilegiado. E existem as circunstâncias qualificadoras que estão presentes no parágrafo 2º, que tornam o crime qualificado. Pode um crime de homicídio ser ao mesmo tempo qualificado e privilegiado? Sim ou não? Quando e por quê? Vou repetir isso em outro momento, tá? Mas é o primeiro bizu, né? Pra gente não sair daqui sem falar de algo que cai em prova. Pode. Se a qualificadora for de caráter objetivo, então pode ser que aquele delito tenha ocorrido de maneira qualificada e privilegiada. Pode ser que eu tenha cometido um crime de homicídio imbuído por relevante valor moral, mas com requinte de crueldade. Ou com meio insidioso ou cruel. O que não pode é o crime ser ao mesmo tempo qualificado e privilegiado se a qualificadora for de caráter subjetivo. E o que é uma qualificadora de caráter subjetivo? É do exemplo que eu dei do meu vizinho vascaíno. É aquela onde a minha motivação é uma motivação contaminada. Se o motivo é fútil, eu não posso estar praticando algo por motivo fútil e ao mesmo tempo relevante valor moral. Eu não posso estar cometendo um ato imoral que ao mesmo tempo é moral. E algo que também cai muito em prova, e nós vamos ver, eu vou falar sobre isso de novo, aqui é só aquela pincelada geral, para a gente conhecer assim, as linhas gerais do crime de homicídio, eu preciso ter cuidado com a diferença entre motivo fútil e motivo torpe. Normalmente, mesmo depois que a gente entra na faculdade de Direito, a gente continua usando o motivo torpe e motivo fútil como se fosse a mesma coisa. Assim como antes da gente entrar na faculdade, né? Normalmente antes de entrar na faculdade, quem nunca, né? Eu fazia isso, né? O colega sofreu um roubo na rua, eu falava, furtaram o telefone do Tício colocando a arma na cabeça dele. Opa, furto diferente de roubo, tá? E motivo fútil diferente de motivo torpe, tá? Motivo fútil é uma banalidade, é uma discussão por causa de time, é uma discussão por causa de mulher, é o camarada que foi traído ir lá e matar a amante, matar a mulher. Motivo fútil, tem nada a ver, né? E o motivo torpe? No motivo torpe, eu busco ceifar a vida de alguém porque eu vou perceber uma vantagem com aquela morte. Pode ser uma vantagem financeira, econômica, pode ser uma vantagem patrimonial, pode ser uma vantagem social, pode ser que eu vá galgar a um determinado posto, pode ser por uma vaidade, pode ser que eu fale assim, não, cara, eu vou matar Mévio, que se eu matar Mévio, ele não vai concorrer para a presidência da OAB daqui do meu município. E aí eu concorrendo eu vou ganhar, porque só ele compete comigo. Olha só, teoricamente diretoria de OAB não tem salário, não tem prolabore, tá? Então não tem vantagem econômica. Essa vantagem seria uma vantagem meramente o quê? Meramente para o meu ego, meramente para alcançar aquela posição social. Eu vou matar o Caio porque o Caio é síndico do prédio. Se o Caio morrer, eu vou me tornar síndico, eu vou cuidar desse prédio agora da melhor forma possível. Vamos pensar aí num prédio que a convenção condominial não preveja, não tenha previsão de prolabore para o síndico. Mas eu vou ter uma vantagem social, uma vantagem de posição. Então, esse também é um motivo torpe e não fútil. Sempre que aquela pessoa que for praticar o delito, né, ela for perceber para si uma determinada vantagem decorrente daquela morte, o motivo é torpe. Agora vejam, motivação não é circunstância.
Eu posso ter, aqui ó, inciso 3º, parágrafo 2º, com emprego de veneno, fogo explosivo ou qualquer outro meio insidioso ou cruel. Eu posso, sei lá, tá indo matar o meu concorrente. Eu sou líder de torcida do Flamengo, né? E tô indo lá matar o líder de uma torcida rival por motivo fútil, tá? É uma futilidade, discussão de futebol. E aí eu resolvo matar ele com um emprego de asfixia, estrangulando-o, né? Tá aqui no inciso 3º, meio insidioso ou cruel. Opa, agora eu tenho duas qualificadoras. É daí que nós ouvimos falar nos jornais, na televisão, no rádio, no boca a boca. Fulano praticou um homicídio duplamente qualificado. Porque duas qualificadoras são observadas aqui. Outra questão se imbuído por relevante valor moral ou relevante valor social. Diz o Rogério Greco que um exemplo de relevante valor moral é quando um cidadão mata uma pessoa que é considerada um traidor da pátria, né? Na oportunidade que o tem. Aí você imagina que Tício, um personagem fictício, ele é notadamente um traidor da pátria, vendeu segredos de Estado brasileiro para um governo estrangeiro, e isso causou um mal muito grande à nossa nação. Esse Tício, nosso personagem fictício, quando ele estava saindo do trabalho, ele viu o transporte do Tício Mévio lá, né? Viu o Tício, que é o traidor da pátria, num transporte passando na frente dele. Única oportunidade que ele teve. O que ele prontamente fez? Ele correu e... Vamos lá, explosivo. Não, explosivo vai ser muito difícil. Vamos lá, asfixiou, pulou em cima do cara, estrangulou ele até matar ele. Conseguiu superar os guardas e matar ele asfixiado. Olha, mas se... Oi? Pode trocar o nome dele por Lula? Tadinho do Lulinha. Prefiro não. Prefiro não. Eu prefiro não, porque tem gente que vai entender que o Lula é o traidor da pátria, tem gente que vai entender que é o Bolsonaro, tem gente que vai entender que o traidor ainda tá pra vir, e eu sinto saudade do Enéas. Mas, né? Mas isso é uma outra questão. Então, pessoal, enfim, né? Mas isso é uma outra história. Aí depende. A questão é que para ser considerado, pelo exemplo do Greco, né, traidor da pátria, tem que ser uma pessoa que não é um conceito subjetivo de traição da pátria, mas é uma convicção de tal monta que aquela pessoa gere uma revolta popular generalizada. Tá? Não é assim um ex-presidente ou coisa do tipo. É algo comparado a uma figura que, graças a Deus, nunca tivemos no Brasil ainda, ao que seria um Hitler para a Alemanha. Né? Aí você vai me dizer, mas tem ali, os alemães gostavam do Hitler, mas notadamente, numa projeção histórica, ele é considerado um monstro, é considerado uma das piores pessoas que já passou pelo planeta, responsável por milhões de mortes. Né? Esse seria um cara que, dentro desse exemplo clássico, poderia ser considerado um traidor da nação, um traidor do mundo, não, um traidor da humanidade. Né? E um homicídio contra ele ainda assim seria um homicídio, mas seria um homicídio praticado com relevante valor social e por asfixia, né? Ali com uma qualificadora. E eu teria, na prática do mesmo delito, um crime de homicídio qualificado, eu teria um homicídio qualificado e, ao mesmo tempo, privilegiado. E aí você faz, pam, buguei, deu tela azul do Windows aqui na minha cabeça, Léo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela pena que está lá no finalzinho do parágrafo 2º para o crime da forma qualificada, de 12 a 30, o juiz vai aplicar a pena base e depois ele aplica a causa de diminuição da pena, dependendo da projeção dessa privilegiante, entre 1/6 a 1/3, reduzindo a pena mínima agora de 12 anos e não de 6 anos, como nós tínhamos visto. Percebam que a mínima no crime qualificado, com uma qualificadora só, é o dobro da mínima do crime simples. É muito maior. Então, pode acontecer? Pode, mas o que você tem que gravar na cabeça? No meu não tá aqui. No meu código aqui não tá dizendo esse de 12 a 30, não. Não, tá lá embaixo. Não tá logo embaixo do inciso, não. Porque o parágrafo 2º vem, tem inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4, depois do inciso 7º que vem a pena.
Isso. Ah, tá. Viu? É porque essa pena se Pena refere de reclusão de 12 a 30 anos. de 12 a Beleza. 30 para cada Depois, qualificadora. porque vem um feminicídio aqui no meu, vem dizendo feminicídio, aí sexto, sétimo, beleza. Desculpa, Aí depois vem o obrigado, sétimo obrigado aí aqui, pela que é esclarecimento. o funcional, né? Contra agente de segurança pública e tudo mais. E por aí vai. Então, galera, bom, 9h40, vou fechar a nossa participação por hoje. E hoje o nosso tema, o nosso encontro tratou de vamos entender o que vamos ver na parte especial, vamos já começar a refletir sobre a importância e complexidade do crime de homicídio, que de tão grave que é, de tão graves que são os crimes dolosos contra a vida, eles têm previsão processual de uma ritualística própria, ou seja, os crimes dolosos contra a vida, eles são julgados e processados pelo tribunal do júri. Então eu tenho a participação de um juiz togado de carreira e eu tenho a participação de membros da sociedade, tá? Avaliando aquela conduta dentro dos termos da soberania do órgão colegiado do júri. Nós vamos entrar um pouquinho de novo nesse tema de direito processual quando terminarmos aqui, né? Ao longo dos nossos encontros sobre Rapaz, agora esse direito crimes contra a penal 13 vida. é gostoso, hein? A galera Bom demais, hein? tende a gostar mais, tende a gostar mais. Mas a gente vai se divertir muito com o Penal 4 também. Prometo que vou fazer todo o possível para a gente poder também trabalhar de maneira Professor, bem mas fluida. não querendo ser igual o Kiko do Chaves, mas aqui te enaltecer aqui a sua participação aqui. A forma da sua didática aí tá muito boa. Obrigado, Gente, irmão. ficou Obrigado todo pelo mundo carinho. ligadinho aí. E eu pergunto pra caramba, cara. Se preparem. Não, mas tem que perguntar mesmo. O máximo que vai acontecer, de repente, você fazer uma pergunta que eu nunca tinha pensado, falar assim, cara, Eduardo, me dá uma semana para eu pensar sobre o assunto, Pode porque acontecer, pode acontecer. sempre, porque olha só, crime é uma coisa tão interessante da gente estudar e por isso provavelmente eu me aproximei muito mais durante os anos que eu tenho de formado, de militância, né, a área criminal, porque não tem como o código prever o crime. O criminoso, ele é muito, e o criminoso brasileiro, né? Ele é muito esperto, é dinâmico. Eu não saio de casa para cometer um crime contra o patrimônio pensando assim, vou praticar um roubo majorado com emprego de arma de fogo e uma tentativa de latrocínio porque eu vou dar um tirinho na minha vítima. Eu não saio pensando nisso. Eu saio de casa pensando, cara, eu vou roubar alguma coisa para arrumar um dinheiro. E se a oportunidade de eu roubar um bem que vai me dar lucro vai ser furtar, e aquela menina tá dando mole com o telefone dela ali, eu vou pegar sem ela ver. Eu saí com a arma na cintura e disposição para apontar a arma para ela. Só que ela deu mole, é muito mais prático para eu pegar mediante ardil. Eu peguei. O criminoso, ele não pensa no crime que ele está praticando. Ele pensa no objetivo dele com a prática do crime. Ele pensa na consumação e pensa nos atos executórios para ele poder ter sucesso na empreitada criminosa. Mas aí que está o que eu acho divertido, né, guardadas as proporções do nosso bate-papo de direito penal, que nós vamos pensar essas circunstâncias. Nós vamos simular na nossa cabeça diversas circunstâncias e nos colocarmos em dúvida o tempo inteiro. Poxa, será que é esse crime que está sendo praticado aqui? Será que se mudar uma circunstância branda, eu não desloco esse comportamento com um comportamento previsto em outra parte do Código Penal? Né? Será que é o caso do homicídio culposo? Matar alguém na direção de veículo automotor é um homicídio culposo, em princípio. Mas teve uma discussão há muitos anos alguns anos, com relação a isso. Eu resolvi encher a cara, estou metendo 140 por hora no meu carro, e se eu vou atropelar alguém num estado escuro ou não, o problema não é meu. Opa, olha o dolo eventual. Assumir a responsabilidade de causar um evento que eu deveria prever fosse possível e gravíssimo, né? E dentro disso a gente vai fazer outras tantas previsões. Eu me lembro que uma vez estava trabalhando o crime de homicídio numa torre, teve um que levantou e falou assim, cara, e se eu for para um motel com uma menina, chapado, bebi pra caramba, aí resolvi acender meu cigarrinho, deitei na cama, apaguei e taquei fogo no motel. E a mulher morreu. É o quê? Né? Aí eu falei assim, cara, será que tu não ia prever que de repente se aquilo tudo ali se incendiasse, tu ia matar alguém, tu ia matar um monte de gente? Eu falei, cara, tenho dúvidas, mas isso daí com certeza a resposta vai estar ali entre o dolo eventual e a culpa consciente. Na época eu achei uma doutrina, não sei, não me lembro agora, eu achei na biblioteca, fazendo consulta à biblioteca de outra faculdade, teve um autor que falava exatamente isso.
né? Da pessoa que pega no sono ao fumar um cigarro, não falava de um hotel, falava em sua própria casa, acabando por atear fogo em prédio. Culpa consciente. O autor responde como culpa consciente. Eu vou tentar achar esse autor de novo para inserir nesse exemplo, mas é o nosso Munos aí, tá? Galera, então é isso. Obrigado pela participação de todos, brigadão pelo carinho de vocês, obrigado pela presença. Segurei vocês, deixa eu só encerrar a gravação aqui, não saiam ainda não, só vou apertar aqui para parar a gravação.